Aleluia. Leitura que eu quero fazer com os irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Projeta pra gente, se possível, aquela versão que eu te pedi no começo, a versão NVT. Enquanto a irmã projeta aí, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu quero agradecer a Deus. Irmão, você tem promessa? Você tem promessa de Deus? A cantora falou aqui hoje da promessa de Deus. Há 14 anos atrás, Deus me fez uma promessa também. E Ele disse que me colocaria no meio dos grandes. Quando o irmão Gleison me falou que eu ia estar pregando na terceira semana da campanha, eu não tinha imaginado a grandiosidade dessa oportunidade que eu recebi. Eu só fui entender o que estava acontecendo quando eu vi o folder da campanha, que eu vi os nomes dos pregadores. E eu falei assim: meu Deus, que é isso, Jesus? Aí o irmão Gleison falou para mim: o Rafael estava orando para os pregadores, e o Espírito Santo de Deus soprou o seu nome para mim. E eu vi cumprindo uma palavra, uma promessa que Deus fez há 13 anos atrás. Irmão, 13 anos. Já preguei em vários lugares, já fiz obras missionárias em vários lugares, mas essa campanha eu vi o cumprimento dessa promessa. Estar no cartaz com grandes nomes desses é para poucos. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: se você tem promessa, a palavra de Deus, ela é fiel. Deus, Ele não falha. Ele não é homem para mentir, e também pouco homem é o filho do homem para se arrepender. Deus é Deus, e eu louvo o Senhor por essa oportunidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. Aleluia. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração. Eu quero também louvar a Deus pela vida dos irmãos que intercederam por mim, estiveram consagrando as suas vidas, jejuando a favor da minha vida para esse momento. E eu quero já entrar na palavra, irmãos, me arremetendo à história de Cristo na terra. Apenas 3 anos, mas 3 anos muito intensos, a caminhada de Jesus na terra. 3 anos de um ministério muito brilhante, de um ministério muito rico, muito poderoso. Porém, eu olhando para a palavra de Deus, 3 coisas me chamam a atenção acerca da palavra do Senhor. E é exatamente aqui que eu quero trazer a mensagem dessa noite, porque essas 3 coisas que me chamam a atenção acerca da palavra de Deus é algo tão extraordinário, é algo tão poderoso, que ela vem seguindo a igreja ano após ano, dia após dia, século após século, milênio após milênio. Ela é tão viva, ela é tão intensa, ela é tão própria, ela é tão atual, que ela veio se renovando com o passar dos anos. A igreja vem vivenciando isso desde quando Jesus estabelece a igreja na terra, o seu reino. E a gente tem vivido isso como igreja. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção para isso, e Deus bradou isso no meu coração para a igreja. A primeira coisa que me chama a atenção acerca da palavra de Deus, ela está no Evangelho de Mateus 26, versículo 26, pode projetar. E ela vai falar acerca da última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Antes de entrar na leitura do texto, eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui. Imagine você perante o mestre, sentado na mesa para uma festa. Jesus, ele era taxado pelos fariseus e os doutores da lei como um beberrão, porque Jesus amava festa, Jesus amava reuniões. Ele pregava a palavra sim, mas ele estava no meio das festas. E aonde Jesus estava tinha cânticos,
alegria, louvores a Deus. E mesmo no meio de um funeral, Jesus fazia transformar o funeral em festa. Jesus, ele tinha o poder de transformar o ambiente fúnebre em um ambiente de festa. Aí imagine você convidado para uma ceia. Em nenhum outro momento da palavra de Deus, Jesus vai pedir para os seus discípulos: vá preparar a ceia. Não. Na maioria das vezes Jesus chega de repente e a festa acontece. Mas nesse dia ele pediu para preparar. Eu fico imaginando os discípulos: hoje a festa vai ser de arromba, evangelista irmão Sérgio. E lá estão eles sentados na mesa. De repente Jesus, ele abre a boca e lança uma palavra no meio deles. Eu imagino que o meu mestre, o nosso mestre Jesus, nesse dia não estava com o mesmo semblante de antes. Talvez nesse dia Jesus estava um pouco cabisbaixo, moribundo, pensativo, reflexivo. E os discípulos começam a perceber a atmosfera daquela reunião. Era diferente. E Jesus, no versículo 26 do capítulo 26, ele pega o pão. Talvez não com o mesmo entusiasmo das outras vezes. Ele levanta o pão para o céu, parte e diz: olha, esse aqui é o meu corpo, que ele é partido por vós. Ele disse: olha, toda vez que vocês comerem desse pão, lembra de mim. Quando Jesus, ele disse assim: olha, lembra de mim, talvez um sentimento de despedida paira no ar. Uma nuvem de angústia, de dúvida, de medo, de incerteza, de instabilidade. O mestre agora está dizendo: ei, lembre-se de mim. E os discípulos agora, sem entender nada, continuam ouvindo Jesus falando. Ele parte o pão, entrega para os discípulos, toma o cálice de vinho, no versículo 27. E ele diz assim: olha, esse aí é o cálice do meu sangue. No versículo 28, 27, isso mesmo. Esse é o cálice do meu sangue. Esse é o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Igreja, olha para você como é tão atual isso aqui. Não desmerecendo tudo que Jesus fez no seu ministério, mas isso aqui me chama muita atenção. Porque o que Jesus determinou aqui, o que Jesus implementou aqui, ecoou por todos os dias da igreja na terra. Enquanto eu e você estiver com os pés aqui, meu amado, todos os meses nós lembramos desse dia, lembramos do corpo, lembramos do sangue, lembramos que um dia o nosso mestre padeceu na cruz por mim e por você. É muito forte, é muito poderoso o que Jesus fez aqui. Talvez nós ficamos muito eufóricos quando vemos Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, multiplicando os pães. Talvez nós ficamos muito eufóricos quando Jesus, ele entra e chega até aquele homem do tanque de Betesda e diz assim: olha, toma a tua cama e anda. Que coisa linda. Não desmerecendo tudo isso, mas para mim, um dos maiores sinais que Jesus deixou na terra, para mim, uma das maiores obras que Jesus deixou na terra, foi quando ele entregou o seu corpo e o seu sangue. Oh, maravilhoso Jesus! Quando ele entrega o seu corpo e o seu sangue, todos os meses nós nos recordamos disso. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa que me chama a atenção ainda foi nessa reunião. Porque nessa reunião, lá em João capítulo 13, versículo 4, nessa reunião, nesse dia, depois de Jesus fazer tudo isso, ele pegou uma toalha, enrolou na sua cintura, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, Jesus nos ensina uma grande lição: servir uns aos outros nos
despir de nós mesmos. Olha, irmãos, ali não estava apenas o Messias, ali não estava apenas o Cristo, ali estava o arquiteto do universo, o Verbo vivo encarnado, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Emanuel. Ali estava aquele que estava no começo, aquele que está no meio, aquele que está no fim. Ali estava, lavando os pés de homens simples, pescadores, cobradores de impostos, o Deus Todo-Poderoso, o unigênito do Pai, aquele que criou o universo, aquele que para a sua voz Ele construiu todas as coisas, estava ali sentado, lavando os pés de homens normais como eu e você. E eu, como igreja, muitas vezes, aleluia, eu me coloco na posição que Deus não me chamou para estar. Igreja do Senhor Jesus, eu e você, quando lemos isso, temos que entender uma coisa: as pessoas muitas vezes nos observam por um formato de humilde, de parecer com Cristo e parecer com Jesus. Muitas vezes não é apenas ser usado para milagres, para fazer prodígios, para fazer coisas grandes, mas parecer com Jesus muitas vezes é se despir do meu eu, é se despir do meu orgulho, é se despir de mim mesmo e me tornar servo, me tornar servo, me tornar servo, me tornar servo. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Ai, com doçore badabachai. Lá fora eu posso ser o que for, mas na presença eu sou cego. Eu posso ser médico lá, mas aqui eu sou cego. Eu posso ser doutor, mas aqui eu sou cego. A identidade do cristão está em se parecer com Cristo. Então, se você quer se parecer com Cristo, desça mais, desça mais. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não pensa que para Jesus também foi. Não foi fácil. Se despir da sua glória. Não foi fácil. Se fazer homem, encarnar-se, sabendo de tudo que ele teria que passar, a dor do Calvário, a agonia da cruz. Ei, não é fácil. Terceira coisa que me chama a atenção, me arremete para depois da morte de Cristo, domingo de Páscoa, depois da sua ressurreição. Lucas 24, 36. E a leitura está de 36 ao 40. Jesus agora, depois de ressurreto, primeiro encontro que ele tem com os discípulos, depois da sua ressurreição, com os 11. Judas, o Iscariotes, não estava aqui nessa reunião. Depois que Jesus ressurreto, ele se encontra com os 11. Lucas 24, 36, 40. Ele salva os discípulos ali. Agora você fica imaginando, irmão. Fica imaginando Jesus entrando naquele lugar. O que passou na cabeça? Um pouco atrás eles tinham traído Jesus, saíram tudo correndo, abandonaram a Cristo sozinho na cruz. E Jesus entra lá. Meu Deus, imagina a vergonha, imagina o medo, imagina o constrangimento daqueles discípulos em ver Jesus ressurreto ali. Muitas vezes eu me encontro assim, quando eu traio a confiança do meu mestre, quando deslizo, quando peco, quando erro, quando eu falho. Parece que eu vejo os discípulos ali, cabisbaixos. Mais uma vez, o clima de tensão entra naquele lugar. Jesus, ele quebra aquele gelo, saudando eles com a paz. Eu já começo a ver os corações aquietando-se, o medo saindo. Jesus, ele saudando eles ali,
Eles com medo, a dúvida ainda estava no lugar, pensavam que era um fantasma, uma alma encarnada, alguma coisa. E aí Jesus então mostra as marcas. E esse ponto aqui, irmão, é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, porque isso aqui vai ecoar por toda a eternidade. É algo que vai ficar para sempre na história da igreja do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. João agora ele vê Jesus no céu. E a visão que ele tem é de um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora estava em pé entre o trono. Não era mais aquele Jesus sangrando numa cruz. Não era mais aquele Jesus com a coroa de espinho morrendo. Não, ele estava glorificado. Ele estava exaltado no meio do trono e no meio dos 24 anciãos. Jesus estava glorificado. Mas as marcas nas suas mãos e nos seus pés, para que eu e você por toda a eternidade lembre-se desse troféu que Jesus conquistou por nós. A vida eterna pelo sangue do Cordeiro vai ecoar por toda a eternidade. Entraremos no céu jubilando, glorificando a Deus. E Jesus Cristo agora não mais morto, mas vivo. Jesus Cristo agora ressurreto, não apenas como um corpo de carne, mas como um corpo transformado e glorificado. E nós veremos o Cordeiro face a face, como João viu o que foi outrora, aleluia, que foi outrora sacrificado, mas agora não. Agora ele está glorificado. As suas marcas não doem mais. As suas marcas não são para vergonha. As suas marcas são para a glória daquele que morreu, mas venceu a morte e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. As suas marcas são como um troféu. As suas marcas são como um memorial. As suas marcas são como uma alegria para minha alma, que diz assim: olha como ele venceu, eu também venci. Ele entrou pela porta e eu também entrei. Ei, igreja, entenda isso. Você não é daqui, você é de lá. Você não é dessa terra, você é lá de cima. E lá em cima está o Cordeiro de Deus que venceu a morte. Você também vai vencer. Orai, ô sábia. Já estou finalizando. E antes de entrar na conclusão, Deus colocou algo no meu coração e eu vou ministrar nessa noite. Vamos passar então para a parte conclutória, de conclusão do texto. E poderia terminar aqui a pregação, se a palavra de Deus não me arremetesse para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 até o 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do capítulo 1, do 4 ao 8. Jesus ali, enquanto comia com eles, deu a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme lhes tinha dito. Pode passar. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pode passar. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento que restaurará o reino de Israel? Olha aqui, irmãos. Olha que coisa interessante. Os discípulos viram tudo isso e ainda estavam achando que o Messias, Jesus Nazareno, era o Messias que Israel estava esperando para restaurar a glória de Israel, glória militar, tirar Israel da opressão dos romanos. Não entendiam. Eles achavam que a descida do Espírito Santo era para restaurar a glória política e militar de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que muitas vezes eu e você não entende os propósitos de Deus na nossa vida? Porque muitas vezes nós não buscamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente não busca a presença do Espírito Santo. Irmão Rafael, que loucura que você está falando. Vamos mais um pouco para frente. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Pode passar. De repente veio do céu um som.
como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Eu não vou continuar a leitura, os irmãos sabem o que acontece. Nesse dia a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu o poder de Deus. O Espírito Santo desceu no lugar. E agora sim, os discípulos não estavam mais iludidos com as coisas dessa vida. O foco deles era o céu. O foco deles era a glória de Deus. O foco deles era o reino de Jesus Cristo na terra. O foco deles era o reino de Jesus Cristo no céu. O foco deles era a eternidade. Então o que eu aprendo com isso aqui? Quanto mais o Espírito Santo de Deus, menos a carne. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, menos a minha vontade. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, mais a glória de Deus sobre a minha vida. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, mais sinais. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, mais milagres. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, mais o reino. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, mais a glória do Pai. Quanto mais o Espírito Santo de Deus, menos os meus interesses. Mais Espírito. Mais Espírito. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez só todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive. Igreja, Ele vive. Falou baixo mais. Ele vive. Sempre para interceder em favor de vós. Oh, maravilhoso. Se coloque de pé por um minuto. Oi, irmã Valquíria, deixa Deus usar aqui. Eu vou ministrar a cura. Eu vou ministrar milagres. O Espírito Santo de Deus falou para mim que é para mim ministrar milagres hoje. E se você tiver fé para ser curado, você vai sair daqui curado agora. Eu vou pedir para os obreiros ficarem ligados. Fiquem ligados, obreiros, obreiras. Eu vou orar por milagres. O Espírito Santo de Deus me deu ousadia para orar por milagres. E eu vou orar por seu milagre. Feche seus olhos. Deus vai te visitar aí agora. Espíritos de enfermidade. Enfermidade nos ossos. Tumores, nódulos. Dores na coluna. Hérnia de disco. Bico de papagaio. Doença nos ossos. Doença na circulação sanguínea. Osteoporose, irmão, eu estou vendo a glória de Deus já. Eu já estou sentindo unção sobre a minha vida, irmãos. Espíritos de enfermidade. Jesus está curando agora enfermidade no nosso meio. Vai recebendo a sua cura. Olha, já tem gente chorando, irmão. Já tem gente chorando, irmão, não fica, não, em nome de Jesus. Olha, Deus está curando enfermidade já. Espírito de depressão. Espírito de ansiedade. Jesus está curando a ansiedade aqui, ó. Desse lado de cá, a gente recebendo cura de depressão. Olha aí, ó.